Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula da sequência Programando no SQL Server. Na videoaula de hoje, vamos dar sequência na videoaula sobre funções no SQL. Na videoaula anterior, eu havia informado para vocês que essa aula sobre funções iria ser dividida em duas videoaulas, porém ela vai ser dividida em três. Por quê? Tem muito assunto para a gente tratar sobre funções no SQL. Então, se for colocar tudo em uma videoaula só, vai ficar muito grande, né? Então, hoje a gente vai ver sobre funções de agregação no SQL Server. Vamos lá? Funções de agregação. O que é uma função de agregação? Uma função de agregação executa um cálculo em um conjunto de valores e retorna um valor único. Todas as funções de agregação são determinísticas. As funções de agregação retornam o mesmo valor sempre que são chamadas, quando chamadas com um conjunto específico de valores de entrada. Então, o que acontece? Sempre quando a gente utilizar os mesmos valores, né, na chamada de uma função de agregação, o resultado será o mesmo, a não ser, né, que esses valores mudem de uma execução para outra. Com exceção da função count, as funções de agregação ignoram valores nulos. Então, valores nulos não entram, né, nas funções de agregação, a não ser a função count. E as funções de agregação frequentemente são usadas com a cláusula groupby da instrução select. Então, antes da gente já partir, né, para estar conhecendo as funções de agregação, eu vou estar mostrando para vocês como que funciona a cláusula group by, como utilizá-la, né, e o resultado que elas nos fornece. Então aqui eu já estou conectado, né, no meu servidor de SQL, no banco de dados projetos, que é o banco de dados que a gente está usando na execução das nossas videoaulas. Então aqui, como vocês já sabem, né, a gente tem duas tabelas, uma tabela usuários e a tabela despesas. Então, na tabela usuários eu tenho 4 usuários diferentes e na tabela despesas eu tenho 25 despesas diferentes, né? Então, cada despesas dessas, elas pertencem a um desses 4 usuários que a gente tem na tabela usuários. Eu vou estar fazendo um join aqui para estar demonstrando como que funciona, né, o group by. Então, select nome e pode ser valor. Então, usuários, porque eu vou colocar o alias, né, para deixar o join funcionando corretamente e também o alias aqui nas minhas colunas. Join despesas de. Então, o que, que aconteceu? Esse select, né, com join, ele retornou todos os usuários, né, e com o valor de suas despesas. Então, aqui retornou 25 linhas, porque são 25 linhas de despesas, né, diferentes, né, e que cada uma delas pertencem a um usuário. Aqui agora eu vou trazer só o nome do usuário. O que aconteceu? Ele repetiu para mim o nome de usuários várias vezes, né? Por quê? Cada linha de despesa pertence a um usuário. Se eu fizer aqui o group by, o ponto nome, olha o que vai acontecer. O SQL Server ele vai agrupar, né, para mim os meus valores referente à coluna que eu passei aqui. Então, o que, que ele fez? Né? Como eu tinha várias repetições, né, de nome dos usuários, ele agrupou, onde o resultado que ele mostrou é a diferença de cada nome de usuário que existe. Né? Então, naqueles 25 resultados, haviam nome Irico, Johnny, Rafaela e Victor. Né? Isso que a cláusula group by faz. Ela vai agrupar para a gente os resultados em cima do nome da coluna que a gente passar aqui. E aqui eu posso passar N colunas diferentes. Isso vai depender da minha necessidade de utilização naquele momento. Então, né, a cláusula group by ela faz o agrupamento, né, de determinadas colunas, que isso vai se refletir no select que eu estou fazendo. Ok.
Então, né, vamos dar continuidade aqui para a gente estar conhecendo algumas funções de agregação. A gente tem a função AVG, count, countBig, max, min, sum e string ag. Vou mostrar para vocês aqui como utilizar cada uma delas. Então, novamente aqui no nosso servidor de SQL, primeiramente vamos começar pela AVG. O que a AVG faz? Ela retorna a média de valores de um grupo. Valores nulos são ignorados. Então, né, essa função ela serve para calcular a média para a gente de determinadas informações. Vou dar aqui um exemplo. Select valor from despesas. Então aqui eu fiz um select de todas as despesas que eu tenho, de todos os valores, né, que eu tenho na minha tabela despesas. E se eu quiser saber qual que é a média do valor dessas despesas, é só eu usar a função AVG. Ele retornou a média para mim de todos os valores, né, que eu tenho na tabela despesas. Uma outra forma de utilizar, dessa maneira aqui, não foi necessário utilizar a cláusula group by. Porém, eu vou estar mostrando, né, qual que é uma das necessidades de se usar a cláusula group by na execução da função AVG. Vou dar aqui um select all from usuários, join despesas de de ponto fk usuários é igual a u.pk. Então, o que eu vou querer? O nome do usuário e o valor de cada uma de suas despesas. Então, aqui, por exemplo, Johnny tem essa despesa de 19.169, Johnny novamente 89.146, Johnny novamente 66.611 e assim por diante. Porém, agora eu quero descobrir qual que é a média de cada valor de despesa de cada um dos meus usuários. Lembrando que a gente tem aqui somente 4 usuários diferentes. Então eu quero saber qual que é a média de valor de despesas da Rafaela, Henrico, Johnny e Victor. Nesse caso, então, eu vou usar a função AVG, né, para me retornar um valor. Se eu executar, vai dar um erro. Por quê? O SQL aqui me está informando que a coluna nome, né, da tabela usuários, ela é inválida porque ela não contém uma agregação. Né? Nesse caso aqui, eu sou obrigado a informar as colunas, né, que eu vou utilizar na agregação referente ao group by. Né? Somente a coluna valor que eu não vou especificar no agrupamento, no meu group by. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um group by o ponto nome. Por quê? O que o SQL vai fazer lá por trás? Ele vai pegar no meu select, ele vai agrupar pelo nome dos usuários, e em cima disso ele vai fazer a média de cada valor, né, referente a cada usuário. Então, se eu executar aqui agora, olha para vocês verem. O Henrico, ele possui uma média de valores de despesas 23.511,75. O Johnny, 41.803,375. Rafaela, 28.545,625. E o Victor, 48.471 de valor de despesa. Então, no momento que eu utilizar alguma função de agregação, as outras colunas, né, elas precisam de estar no meu group by, né, no meu agrupamento. Então, a AVG retorna a média de valores de um grupo. Valores nulos são ignorados. Vamos aqui agora para outra função de agregação, que é a count. A count, ela retorna o número de itens encontrados em um grupo. Ela possui um retorno do tipo inteiro, int. Então aqui o que eu vou fazer? Select all from despesas. De resultado eu tenho 25 despesas. Como que eu vou usar a count? Select count. Aqui eu vou passar a minha lista de itens, né, que seriam as colunas, que ele vai fazer uma contagem. Então,
função count, ela retorna a quantidade, né, de itens que foram encontrados em um determinado grupo. Né? Então, como esse grupo aqui dessas colunas são 25 linhas diferentes, então eu tenho o resultado 25. Como utilizar o count com o group by? Né? Seguindo a mesma estratégia da execução anterior. Então, vou fazer aqui. Select d.pk from despesas de join usuários u.pk é igual a d.fk usuários. Nesse caso aqui, o que eu vou querer? Eu vou querer a quantidade de despesa que cada usuário tem. Novamente, né, como eu estou utilizando uma função de agregação, ela necessita que as colunas que estão fora das funções estejam no group by. Group by u.nome. Olha o que ele retornou para a gente. Né, o Erico possui 4 despesas, o Johnny 8 despesas, Rafaela 8 despesas e o Victor 5 despesas. Essa daqui é um exemplo da função count. Outra função é o countBig. Ela é praticamente idêntica à função count. Porém, ela tem um diferente que o retorno dela é um big int. Por que um big int? O int ele possui um limite de tamanho. Né? Então, chegou no determinado tamanho, eu não consigo mais utilizar o tipo int, e sim o big int. Se eu fizer aqui a execução dessa função, o retorno que eu vou ter é praticamente o mesmo. Nesse caso aqui não deu diferença. Por quê? Como o número de retorno é praticamente o mesmo, né, ambas as funções vão conseguir ter o mesmo tipo de retorno. Então vamos para uma próxima função aqui. Uma outra função de agregação é o max. O que o max faz? Ela retorna o valor máximo em uma determinada expressão. Novamente, eu vou utilizar o valor das despesas. Então aqui eu tenho vários valores diferentes. Se eu colocar o max aqui na minha coluna, vai me retornar o maior valor que ele vai encontrar em todas as linhas da coluna valor da tabela despesas. Então, se eu fizer aqui, o valor máximo que eu tenho na coluna valor da tabela despesas é 90.607. E utilizando a estratégia novamente de agrupamento, eu vou até copiar aqui, porque vai ser a mesma utilização. Então, aqui eu vou estar passando o max valor. Então, aqui eu vou estar pegando o valor máximo e cada usuário possui de despesa. Então, o Henrico possui a despesa maior que ele possui é de 56.508, o Johnny 89.146, Rafaela 72.103 e o Victor 90.607. Então, esses aqui são os valores máximos que cada usuário possui. Uma outra função é a min, né? Que ela é totalmente o inverso da função max. Ela vai retornar o valor mínimo, né? Aqui está até errado, mínimo, em uma determinada expressão que a gente passar. Novamente, vou estar pegando aqui, copiando e colando, porque a sintaxe vai ser a mesma. O que vai mudar mesmo é a função. Então aqui, primeiramente, select min d.valor from despesas de. Então aqui, o valor mínimo de despesa que eu tenho na minha tabela de despesas é 3.155. E agora eu quero saber o valor mínimo que cada usuário possui
na tabela despesas. Então, o Henrico, 3.155, Johnny, 10.806, Rafaela, 4.051 e o Victor, 4.004. Então, essa daqui é a execução da função min. Vamos para uma próxima. Agora a gente vai utilizar a função sum. O que ela faz? Ela retorna a soma de todos os valores ou somente os valores distintos na expressão. Então, essa função praticamente ela vai somar valores que a gente utilizar, né, na nossa expressão. Então, novamente, select valor from despesas. Aqui são todos os valores de despesa que eu possuo, só que eu quero trazer a somatória, né? Qual é o valor total de despesas que eu possuo na tabela de despesas. Então eu vou dar aqui um sum. Então o valor total que eu tenho de despesas é 889.194. Utilizando o mesmo exemplo anterior, eu quero saber qual que é a somatória dos valores de despesas que cada usuário possui. Então aqui eu vou estar passando, né, um select sum de ponto valor, que seria valor total de despesas de cada um de nossos usuários. Então, fazendo select. Então, aqui o Eurico ele possui um valor total de 94.047, o Johnny 334.427, Rafaela 228.365 e o Victor 242.355. Então, essa daqui é um exemplo de utilização da função sum. Só mais uma informação aqui, né? A função sum ela pode ser usada exclusivamente para colunas do tipo numéricas, né? Então, eu não vou conseguir, por exemplo, utilizar o sum com uma coluna do tipo string, né? Somente colunas numéricas, inteiro, decimal, numeric, né? E assim por diante, né? E os valores nulos são ignorados na função sum. Então, vamos para mais uma função de agregação. Agora a gente vai estar vendo sobre a string ag. O que ela faz? Ela concatena os valores das expressões de cadeia de caracteres e coloca os valores de separador entre eles. O separador não é adicionado ao final de cadeia de caracteres. Um exemplo que eu posso dar de como utilizar essa função, vamos pensar da seguinte maneira, né? Até referente à estrutura de tabelas que a gente tem. Então a gente tem uma tabela de usuários e uma tabela de despesas. Em determinada situação, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer uma coluna com o nome do usuário e uma outra coluna com todos os valores de despesas que este usuário possui, porém em linha. Então, o que eu vou fazer com essa função? Eu vou pegar uma tabela, né, que ela está na vertical, vamos dizer assim, as informações referentes a cada usuário, e eu vou fazer com que eu consiga trazer na horizontal estes valores. Então vamos ver na prática como que funciona, né? E nessa função eu utilizo um caractere de separador, né, o que vai separar cada informação com a outra. Então, novamente, eu vou dar um select all from usuários e um select all from despesas. Então, 4 usuários e um total de 25 despesas. Só que, qual que é o exemplo que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer o nome do usuário em uma coluna. Então, na verdade, vão ser 4 linhas diferentes. E em cada uma dessas linhas, eu vou trazer as despesas o valor das despesas que cada usuário possui, porém em uma coluna só, na horizontal, separado por um caractere específico. Então, eu vou montar primeiramente aqui o join, né, com as informações que eu quero estar trazendo. Então, eu quero trazer o nome, vou adicionar aqui o alias, né, senão o join não vai funcionar.
Se tratando de alias, eu não sou obrigado a estar passando alias aqui em minhas colunas, que ele vai funcionar totalmente. Só que, se por acaso, nas tabelas que são envolvidas no join, o nome da coluna que existir nas duas, isso vai acabar dando um erro, porque o SQL não vai saber de qual coluna, de qual tabela aquela coluna pertence. Né? Então, relacionado a boas práticas aí, né, de execução de código, criação de script, sempre é interessante estar colocando os alias. Mesmo que, né, no primeiro momento, a gente tenha certeza de que uma determinada coluna não vai existir nas tabelas envolvidas no join. Pode ser que amanhã outra pessoa faz uma manutenção no código, então acaba adicionando ou um join a mais, né, ou uma coluna a mais, que ela exista, né, em mais de uma tabela, e isso pode acarretar em gerar erros de sintaxe. Então aqui o que eu fiz? Eu trouxe os valores, né, de despesa de cada um dos meus usuários. Eu vou estar copiando aqui select, né, para mostrar como que a função funciona. Então aqui eu vou estar passando, né, o nome da função, string arg. O primeiro parâmetro, né, é a coluna que eu vou estar utilizando dentro dessa função. E o segundo aqui é um caractere separador, né, onde vai separar cada valor desse daqui para mim. Senão eu vou acabar misturando tudo, isso vai acabar acarretando que eu não consiga distinguir um valor do outro. E novamente é necessário utilizar a cláusula group by. Então eu vou fazer aqui o select. Então o que essa função fez? Ela retornou para mim todos os valores que eu tinha em linha por linha, né, do usuário Henrico, por exemplo, e retornou em somente uma coluna só. Né, e isso separando por espaço. Se eu quiser separar por vírgula, é só eu trocar o meu caractere separador. Aí, olha, já separou por vírgula já. Posso utilizar pipe também. Pipe é muito utilizado, né, referente à separação de caracteres. Posso usar ponto e vírgula também. Então, isso aqui vai depender de cada necessidade aí no nosso dia a dia de trabalho. E é isso, pessoal. Essas foram algumas funções de agregação existentes no SQL Server. Espero que vocês tenham gostado muito da videoaula. Pratiquem bastante. E na próxima videoaula, a gente vai estar criando algumas funções no SQL Server e estar executando elas também. Espero que tenham gostado da videoaula. Deem um like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, seus conhecidos. Espero vocês na próxima videoaula. Até breve. Tchau, tchau.